Então tá, pessoal, o que aconteceu na situação do relógio, tá? Algumas semanas, né? Porque algumas semanas atrás não existe erro de português, aprendi isso faz pouco tempo. Algumas semanas, o que aconteceu? O Acef, que é o advogado da família Bolsonaro, não somente do Bolsonaro, mas da família. Tu ainda tá fazendo aposta, Baiano, porque a câmera não tá em mim. Não dá pra botar uma notícia aí não, pra gente ler a notícia? Há algumas semanas, o Acef, ele falou pra todo mundo, inclusive pra justiça, que ele não conheceria o tal do Rolex. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, muito menos tinha tido qualquer gerência sobre qualquer possível venda desse objeto. Só que acontece... Obrigado. Só que acontece... Ontem, ou anteontem, acho que foi ontem. Ontem, o Acef ele falou o seguinte, que não somente ele sabia da existência desse relógio, como ele foi o responsável por recomprá-lo. Curiosidade, ele recomprou um relógio em dinheiro vivo e devolveu pro TCU. Se eu não me engano, foram 200 mil pila, em torno disso. Agora você pensa comigo. O cara que há poucos dias dizia que não sabia sequer da existência, hoje já assume que não somente sabia, como recomprou e devolveu pro TCU. Só que o grande detalhe, o grande pulo do gato nesse depoimento do Acef é o seguinte. Pra quem não lembra do Acef, o Acef já tem algumas polêmicas envolvidas em torno dele. Primeiro porque ele foi o advogado do Flávio Bolsonaro no esquema da rachadinha. E foi na casa do Acef que Fabrício Queiroz estava escondido enquanto a polícia estava o procurando. Então não é uma relação só profissional. Ah, não, ele é apenas o meu advogado. Não existe isso. Não existe isso. Um advogado escondeu o cliente... Aliás, o cliente não. A figura central de um processo que o cliente está sendo acusado na sua própria casa. Isso não existe. Já é uma história muito estranha. Então é impossível afastar necessariamente a figura do Acef à imagem dos Bolsonaros. Isso é um fato. Um fato colocado. Um fato posto. Só que no depoimento do Acef ele diz que nem o Bolsonaro, nem o Mauro Cid, nem o Mauro Sidão, que é o pai do Mauro Cid, teriam qualquer tipo de influência acerca desta recompra. Foi isso que aconteceu, Batista. É isso? É isso, eu só sei fofocar. O comentário político fica... E aí, qual a tua opinião? Cara, minha opinião sobre isso é... Eu expressei minha opinião, né? Não tem como... Não tem como separar. Não tem como separar. Não tem como dizer o Acef chegar e dizer que não tem qualquer tipo de relação à recompra com a família Bolsonaro. Porque ele é uma pessoa que está dentro do clã bolsonarista. Ele é um bolsonarista. É importante a gente separar pessoas que são de direita, pessoas que são eleitoras do Bolsonaro e pessoas que são bolsonaristas. Pessoas que até hoje estão ao lado do ex-presidente. E o Acef é esse cara. Que se caso ocorra alguma coisa com o Bolsonaro, nós sabemos que Valdemar da Costa Neto vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Nós sabemos que Mauro Cid... O Cidinho, não o Sidão, o que tá preso, vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Nós sabemos que Anderson Torres... Mauro Cid vai morrer abraçado com o Bolsonaro? O Mauro Cidinho. Ah, tá. Porque o pai, ele já tá se esquivando. É, o pai contratou já tá lá, um advogado especialista em delação. O pai já tá se escondendo, né? O Mauro Cidinho, Anderson Torres vai morrer abraçado com o Bolsonaro. E o Silvinei vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Então, esse quadrado... E não sei se é um círculo, porque ou um pentágono. Se eu não me engano, eu falei 4, né? Silvinei, sim. Anderson Torres, Mauro Sidão e o Acef. São 4. Então, esse quadrado tá fechado com o Bolsonaro e, na minha opinião, é imutável. Então, não tem mais como tu separar esses 4 agentes da imagem do Bolsonaro. E, cara, agora o que fica a questão aqui é o que vai ser do Bolsonaro com toda essa situação, né? Você acha que ele consegue se livrar disso aí? Cara, eu acho que tem muitos pontos em torno disso, tá? Uma coisa é aquilo que eu acho que vai acontecer. Outra coisa é aquilo que eu quero que aconteça. Ou que eu acharia justo que aconteça. É que assim, eu acho que o cerco tá se fechando muito, né? O cerco tá se fechando muito, Batista. Só que a gente já começa a observar, e eu fiz esse comparativo recentemente, que há brechas que estão sendo deixadas durante a investigação nesse processo que daqui a pouco, eventualmente, possa se tornar algo semelhante ao que aconteceu com Lula.
um julgamento que no mérito estava correto, mas que por trapalhadas da própria justiça, ou por brechas deixadas pela própria justiça, o ambiente político vai determinar se Bolsonaro vai ser preso ou não. Hoje a gente teve, por exemplo, o pronunciamento do Flávio Dino dizendo que não há materialidade para a prisão do Bolsonaro, por exemplo. Então esse é um posicionamento, não é jurídico, ainda que o Flávio Dino seja reconhecidamente um jurista. É um posicionamento político. Então o que vai decidir se Bolsonaro vai ser preso ou não são os supostos crimes que foram cometidos ou não. Vai ser o cenário político. Não, agora sim, não foi... Não era exatamente o fato dele ser preso ou não que eu digo com me safar. Eu digo em termos de popularidade mesmo. Porque assim, eu tô acompanhando muito pouco sobre isso. Não tô acompanhando. Não sei se saiu pesquisa. Eu sei que o PL tá pra contratar pesquisa pra ver se o Bolsonaro se desgastou. Agora, eu não tô acompanhando muito como é que tá as redes sociais em relação a isso. Não tô acompanhando como é que tá o posicionamento dos próprios bolsonaristas dentro da Câmara em relação a isso. Então eu não sei em que pé tá o Bolsonaro. Né, nas relações políticas, a popularidade dele, como é que tá isso tudo? Sabe, porque eu acho que é isso que importa de fato, né? Porque o Bolsonaro sendo preso ou não, o que importa de fato é o que vai ser das eleições de 2026. Eu acho que o principal fator da questão do Bolsonaro é o comportamento dos bolsonaristas que estão rodeando aqueles que têm cargo, aqueles que têm voto. Que nem eu falei pra vocês. A gente usou esse quadrado das pessoas que são influentes, nenhum deles foi eleito, nenhum deles tem voto, né? Então são todas pessoas que conseguiram uma relevância, um reconhecimento nacional a partir da figura do Bolsonaro. Outra coisa são aquelas pessoas que adjacentes dele fazem uma defesa do presidente por uma questão estratégica ou por outros motivos, né? O que eu tô vendo, parlamentares eleitos ditos como bolsonaristas estão se escondendo e evitando defender Bolsonaro publicamente. Tanto é que a única pessoa que eu vi defendendo o Bolsonaro de forma veemente foi o Fernando Holliday. Não, mas... Né? Que é um bolsonarista que agora precisa provar desesperadamente uma fidelidade porque chegou depois. Então ele quer sentar perto não posso falar isso nesse horário, né? Mas ele quer sentar mais próximo das principais pessoas. Quer ficar perto da janela, vamos dizer assim, né? Quer sentar próximo da janela do bolsonarismo e tá desesperado pra fazer isso. Então tem que partir em defesa do Bolsonaro, principalmente quando os outros se acovardam pra tentar fazer tentar se destacar de alguma forma e conseguir a simpatia do ex-presidente, porque dessa forma ele consegue eventualmente conquistar um espaço que vai ficar vago, deixado por aqueles que não conseguiram ter uma postura firme em relação à defesa do Bolsonaro, né? Eu vi o Valdemar defender o Bolsonaro e vi o Holliday. Então, o que me admira muito é o quanto o Valdemar ainda tá com a família Bolsonaro, não, sabe? Cara, isso não tem que te admirar, porque isso é uma estratégia. Vou te dar um exemplo. Tu gosta de futebol ou não? Eu não acompanho muito, não. Por que ninguém no MBL gosta de futebol? Epa! Não, mas que tu é um deus. Obrigado. Cara, fora isso, cara, pô, assim, ninguém gosta de futebol. metade do escritório tá no Morumbi, porra. Não, mas eles não gostam de futebol, eles gostam de um determinado clube. Eu tô falando que ninguém gosta de futebol. Vou te dar um exemplo. O meu time ele contratou o Ener Valencia. Ener Valencia é um dos principais jogadores da América Latina, assim, foi destaque na Copa. O negão, ele joga muita bola. A partir do momento que o Inter faz esse investimento, o Valencia jogou muito mal nas primeiras partidas. Mas mesmo assim, o presidente teve que bancar ele, dizer, não, vamos manter o Valencia, vamos continuar com esse jogador, vamos fazer o time jogar em cima dele, muda esquema tático. E segue apostando no Valencia. Por quê? Porque foi uma contratação cara. Querendo ou não, ali tem um jogador que conquistou um ativo e um reconhecimento profissional que, dado o alto investimento, que o clube tem que comprar. É o que o Valdemar tá fazendo. Então ele comprou um jogador de 58 milhões de votos, comprou um jogador que, querendo ou não, é um populista, é um líder demagogo que ainda conquista, vamos dizer, 15 a 20% do eleitorado, que permanece fiel, independente do que acontecer com o Bolsonaro. E ele tem que jogar em cima disso. Ele tinha um partido que era 3 vezes menor do que o tamanho que é o PL hoje,
E ele vai apostar no Bolsonaro até o final. Ele vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Então é... Você acha que ele vai... O Valdemar da Costa Neto, Sim. um dos caras mais hábeis aí do centrão brasileiro. O cara é... Porra, tá há quanto tempo na política? Sei lá, a vida toda, provavelmente. E ele vendo a decadência que, assim, como eu disse, eles vão contratar pesquisas pra ver exatamente como é que tá esse desgaste. Mas eu acredito que o cara tenha se desgastado muito, né? Tanto é que os próprios bolsonaristas da Câmara, do Senado, não estão abraçando essa ideia. Você acha que mesmo assim o Valdemar vai morrer abraçado? É que assim, não significa morrer abraçado, talvez eu tenha me expressado mal, mas... Ele vai ir jogando vai o jogo. ser uma grande sobrevida. Vai ser uma grande sobrevida. Tem gente que classifica o Valdemar como se fosse um carrapato. Então ele vai... Tá entrando gente no clube, que é uma loucura hoje, hein? Pois é, né, velho? Todo mundo quer a revista trans. Você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro já se sentiu muito sozinho. Falando, cara, não é possível que ninguém pensa como eu. Eu sei como é. A boa notícia é que tem muita gente que pensa como você e há uma comunidade trabalhando para espalhar essas verdades, essas informações para o resto do Brasil. Você precisa fazer parte. Clique nesse link aqui e entre agora.